noite a todos. Esse é um momento muito importante, um momento em que prestamos uma homenagem a um homem ímpar, diferente. Eu tive alguns privilégios, porque na realidade, quando o conheci, era garoto na condição de amigo de Jorge Filho, posteriormente do Jairo, frequentava a casa dele lá na Coronel Borges. Foi a primeira residência que eu conheci. Depois veio aqui para a Rua São João e tem uma lembrança muito afetiva da forma como Dona Josefa me tratava na condição de amigo de Jorge Filho, depois amigo do Jairo, que é mais jovem. Mas tivemos uma convivência aí muito interessante nos anos 70, início dos anos 70, e mantivemos essa amizade pessoal anos à frente, porque nos encontrávamos nas férias aqui em Floriano, e era quando eu tinha oportunidade de estar com o seu Jorge, e ele sempre reclamando, porque não entendia como é que o Jorge chegava de férias e não queria trabalhar. Na realidade, nós queríamos era nos divertir, brincar, e era isso que nós fazíamos. E ele tinha dificuldade de entender isso, até que as coisas evoluíram. Momento, o seu Jorge entregou a filial de Teresina para o Jorge Filho, para ele assumir aquela unidade. A sua visão, acho que ele entendeu que aquele era o momento, e o Jorge foi para lá assumir essa empresa, e um determinado dia ele me convidou para trabalhar com ele, porque eu ficava com ele na casa dele, me hospedava com ele, estávamos sempre juntos. E aí, em 88, outubro de 88, ele me convidou e nós fomos trabalhar. E aí passei a ter uma convivência profissional com o seu Jorge. Um aprendizado maravilhoso pela sua visão. Mas se nós observarmos o seu exemplo de humildade, que talvez seja uma das mais importantes características pessoais, ele conseguiu transmitir isso aos seus filhos. São pessoas extremamente humildes e educadas. Eu nunca conheci, em todos esses anos, uma única pessoa que fizesse alguma reclamação sobre o comportamento, quer do Jairo, quer do Jorge Filho, porque sempre muito educados e muito humildes. E essa era uma característica do seu Jorge. Ele sempre foi assim. Ele gostava muito de aprender. Ele queria conversar com as pessoas para obter conhecimentos e ver de que forma ele poderia aplicar isso nas suas empresas, nos seus negócios, para melhorá-los. Então ele era detentor dessa humildade. Uma visão empreendedora fantástica. Só quem conhece, como eu, a Imperatriz, e eu fui para a Imperatriz em 93, o Jorge fundou uma empresa lá, no mesmo formato da Casa São Jorge aqui em Imperatriz, em 1968. Olha que visão fantástica. Quando não tinha sequer estrada daqui para a Imperatriz, o percurso era feito em 2, 3 dias de carro, quando se fazia rápido. E ele visualizou o potencial daquela região e montou uma empresa lá, uma distribuidora aos moldes da Casa São Jorge, chamada Automildezas Comercial Limitada, que eu tive a honra de passar a administrá-la a partir de março de 93, com o mesmo CNPJ, a mesma inscrição estadual. Os empresários sabem do que eu estou falando. Nós mudamos apenas de endereço nesse período. Então, tudo isso eu acho que são ensinamentos que ele deixou para todos aqueles que de alguma forma tiveram a oportunidade de conviver com ele. E gostaria, Jorge e Jairo, salientar mais um. Eu aprendi com ele assim, observava sem entender. Usando um termo atual, o seu Jorge deletava as mágoas. Ele não tinha mágoa, ele apagava do seu coração.
A pessoa pode ter feito algo totalmente indesejável, resolvido o problema amanhã, ele não lembrava e não queria falar do assunto. Isso era uma característica dele. Ele deletava, apagava, não, mudava de assunto. E não dava voz a ninguém, pelo menos a mim não deu, quando eu falava mal de algum concorrente, por exemplo, apontava alguns problemas. Ele cortava o assunto educadamente, como quem diz: vamos cuidar dos nossos negócios, a vida dos outros não nos interessa. Então esse era o Sr. Jorge Batista, que eu acho que deixou um legado familiar, pessoal, profissional, além de tudo que ele fez para todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele. Eu só tenho a agradecer e tive esse privilégio, porque antes de trabalhar com ele, já o conhecia familiarmente, da sua casa, em função principalmente da amizade com seus filhos, o Jorge e o Jair. Então isso é um privilégio para mim. Que Deus tenho certeza que terá lá em cima uma morada digna por tudo que ele fez e realizou aqui na terra.